Os embargos de declaração foram opostos na ADI 2110. Quais serão as consequências? Revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, vocês estão vendo na tela que no dia 31 de maio nós tivemos ali a oposição dos embargos de declaração, certo? E eu gostaria de mostrar para vocês, vamos aqui, pessoal, abrir a peça, certo? Dos embargos, porque tem um primeiro ponto muito importante que eu gostaria aqui de comentar com vocês, né? Analisando, claro, quais serão as consequências. Na verdade, quais poderão ser as consequências. Primeira coisa, de fato, quem opôs aqui os embargos foi o amigo da corte. Né? E muitos canais propagam, né, falam que amigo da corte não tem legitimidade, os ministros do STF não vão dar importância, não vão dar bola. Nós temos dois caminhos, basicamente. Luiz Alberto Barroso e Nunes Marques, junto com Zanin, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, de fato, podem não ligar e passar por cima, falar, olha, amigo da corte não tem legitimidade, a gente já decidiu isso daqui, a gente não vai levar a discussão para o plenário, a gente não vai atender o que foi pedido, a gente não vai modular os efeitos, ou nós temos um outro caminho, apesar de não ter, assim, não ser parte, não ter a legitimidade para opor os embargos, eles podem sim levar, diante da relevância da questão, a discussão para o plenário. E eu entendo que não só o STF poderia, como deveria levar a questão aqui suscitada, certo? Pelos amigos da corte. Vamos aqui dar uma olhadinha. Olha só, o IEPREV, pessoal, opôs aqui os embargos, e o Nunes Marques, como relator, não só ele pode, como ele deve. Tem coisas aqui muito importantes, eu já vou antecipar até a minha opinião sobre um ponto extremamente relevante. Eu vou gravar, inclusive, um vídeo, pessoal, dando a minha opinião sobre um tema aqui que a gente vai ler e que consta já nas primeiras páginas aqui dos embargos. Certo? Então, primeiro ponto. Os embargos vão ser apreciados? Eles vão levar essa questão para debate? Pode ser que sim, pode ser que não. Nunes Marques, como relator, na minha visão, ele teria a obrigação diante da relevância do tema. Certo? Como vocês estão vendo aqui, pessoal, olha só. Ponto 3. É sob tal perspectiva que se demonstrará notória omissão por parte do plenário desta Suprema Corte, pois deixou de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento ou a superação do entendimento, conforme determina o artigo 1022, parágrafo único, incisos 1 e 2 do CPC. Olha só, a Corte Constitucional não observou a tese fixada no tema de número 334. Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Transitado em julgado com aplicação vinculante e erga omnes, ou seja, ela é oponível para simplesmente todo mundo, certo, pessoal? Que desde 2013 assegura ao contribuinte o direito ao melhor benefício. Olha só, ressalte que a mencionada tese foi reafirmada pelo STJ no julgamento do tema 999, também tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, ratificado pelo plenário do STF no tema 1102, em 1º de dezembro de 2022, viabilizando ao segurado o direito de optar pela regra permanente em detrimento da regra de transição, caso menos vantajosa. Em efeito cascata, o acórdão vergastado provoca considerável sensação de imensa insegurança jurídica às ações da revisão da vida toda, distribuídas até 21 de março de 2024, data de julgamento das presentes ações diretas de inconstitucionalidade. Pessoal, é este ponto que eu gostaria de trazer aqui a minha visão, certo? Então o vídeo vai ser todo sobre esta primeira, nós estamos aqui na página 2, dos embargos de declaração, e aqui já tem coisas muito importantes. Claro que eu respeito a opinião de todo mundo que pensa diferente, mas a minha opinião é a seguinte. O STF, ao publicar este acórdão nas ADIs 2110 e 2111, foi omisso. Ele não falou justamente sobre a modulação de efeitos sobre temas, o 334, 999, do STJ, e sua própria jurisprudência em relação à revisão da vida toda, certo? Então ele não definiu,
Ele trouxe a questão da cogência do artigo 3º, mas ele nada falou, né, sobre a influência do que eles decidiram agora para as ações que já tinham sido ajuizadas até o dia 21 de março de 2024. Ele foi omisso. Então, o primeiro ponto é, diante da relevância, né, diante desta omissão, apesar de não ser parte legitimada para opor os embargos de declaração, atuando como um amigo da corte, o IEPREV trouxe uma questão que o Nunes Marques não só pode, como ele deve levar, certo, para o debate em plenário. E para mim, na minha opinião, na minha visão, essa discussão ela tem que ocorrer, certo? Mas só o tempo dirá se o STF vai simplesmente passar por cima, né, argumentando que não, a gente já decidiu que amigo da corte não pode opor os embargos de declaração, toca o barco e é isso mesmo. Ou, né, se eles vão, né, ter a dignidade e a hombridade, né, em respeito ao princípio da segurança jurídica, né, de levar a questão e modular os efeitos. O segundo ponto, né, que eu vou destacar aqui, e já é uma coisa minha, né, eu estou maturando essa opinião, eu estou lendo direitinho, eu vou gravar um vídeo exclusivo, certo? Explorando mais esta visão que eu vou passar aqui para vocês agora, é o seguinte: como os juízes federais que julgam a revisão da vida toda procedente fundamentam suas sentenças, né? Principalmente você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, que já teve uma sentença de procedência. Leia novamente e observem que os juízes eles fazem uma construção, uma linha do tempo, né, desde quando surgiu a tese da revisão da vida toda, as primeiras decisões, né, eles falam sobre o tema 334, eles citam o tema 999 do STJ, e eles falam também do julgamento, né, da publicação do acórdão do STF no próprio recurso extraordinário da revisão da vida toda. As sentenças de procedência que eu tenho nos meus processos, né, claro que cada juiz tem o seu jeito de fundamentar, mas, de forma geral, eles traçam essa linha do tempo e eles colocam justamente aqui os temas e as decisões que os embargos, já na página 2, trouxeram aqui, certo? Como o acórdão publicado nas ADIs foi omisso, né, pessoal? E aqui nós temos uma declaração de constitucionalidade. No acórdão tem lá, ó, declarando-se a constitucionalidade do artigo 3º, este tem força cogente, tal. Pessoal, quando nós temos a declaração de constitucionalidade, a rigor, os efeitos são dali para frente, né? Diferentemente de uma declaração de inconstitucionalidade. Quando o STF declara algo inconstitucional, sempre foi inconstitucional, não tem como você, não, durante certo tempo, o que a gente está declarando inconstitucional era constitucional, certo? Então a gente vai manter um pedacinho aqui como constitucional, mas a partir de aqui virou inconstitucional. Não, meu amigo. Se é inconstitucional, já nasceu inconstitucional. Ponto. Né? E a declaração de cogência do artigo 3º não foi uma declaração de inconstitucionalidade, foi uma declaração de constitucionalidade do artigo, certo? Que, né, na visão aqui, na cateangada jurídica que eles deram, né, o artigo 3º tem força cogente, né, e que o segurado simplesmente não tem mais direito de optar pela regra diversa, né, mesmo que mais benéfica. Então, se o acórdão foi omisso, né, se ele não trouxe especificamente, né, olha, a gente está declarando aqui a cogência do artigo 3º, né, e isso vai atingir todo mundo, né, mesmo as pessoas que já possuíam ações ajuizadas. Na minha visão, mesmo que o STF passe por cima dos embargos, né, não julgue, não module, não faça absolutamente nada do jeito que está, se deixar acontecer o trânsito em julgado das ADIs, os juízes federais podem perfeitamente, nas ações que ainda não tiveram sentença de procedência, traçarem novamente a linha do tempo, né, agora incluindo as ADIs. Mas de que forma? Olha, nós tivemos tais e tais decisões, e o STF, em 21 de março, né, julgou as ADIs, mudando o seu entendimento. Né? Só que, enquanto julgador, eu entendo, né, e isso o juiz federal, fundamentando sua sentença, que, como a ação foi anterior ao julgamento, né, os efeitos das ADIs são prospectivos,
e simplesmente os juízes federais podem continuar dando suas sentenças de procedências nas ações que já tinham sido ajuizadas antes do dia 21 de março de 2024, né? A permanecer esta omissão, certo? Porque o STF mudou o entendimento, né? E o princípio da segurança jurídica para o bom juiz federal, né? Na minha visão, na minha opinião, é assim que ele pode tranquilamente fundamentar suas sentenças de procedência. O STF aqui, ele não delimitou, né? Ele foi omisso. Ele não disse que a mudança de entendimento dele, né? E ele nem poderia fazer isso, pessoal, porque isso é desprestigiar a segurança jurídica. Né? Ele não atribuiu efeitos pretéritos para a declaração de constitucionalidade do artigo 3º, para a cogência. Ele não atribuiu efeitos pretéritos para a cogência do artigo 3º. Então, é um pensamento meu, é uma visão jurídica que eu tenho, né, e que mesmo que o STF passe por cima dos embargos de declaração, né, e tenhamos o trânsito em julgado das ADIs, da forma que o acórdão foi publicado, na minha visão, na minha opinião, ela não pode prejudicar os processos pendentes de sentença. Né? É perfeitamente possível um juiz federal traçar a linha do tempo, né, e falar, olha, eu sei da existência das ADIs, eu sei o que foi decidido. Né? A partir do dia 21 de março, né, eu já não vou dar mais sentenças de procedência, né, porque houve a mudança do entendimento. Né? Nós tínhamos o tema 334, o tema 99 do STJ, né, o acórdão publicado em 2022, na própria revisão da vida toda, e nós temos agora as ADIs do dia 21 de março. Né? Então eu vou dar aqui a sentença de procedência, porque o que estava valendo, né, na época em que o segurado deu entrada na ação judicial, né, eram essas e essas regras aqui. Né? Tema 334, tema 99, o acórdão publicado, somente depois, né, que nós tivemos ali a modificação do entendimento. Pessoal, esta é a minha visão, é a minha opinião. Respeito, claro, é o profissional que pensar de forma diversa, né, mas é algo que eu estou trazendo aqui. O acórdão, né, é gigantesco nas ADIs. Eu estou lendo com calma, porque às vezes a gente precisa ter paciência, ler uma vez, ler outra vez, entender, para aí sim a gente destrinchar aqui no meu canal o inteiro teor. Mas, a priori, né, depois de ler, fazer uma leitura inicial, tanto do acórdão quanto dos embargos aqui que foram opostos, eu já formei mais ou menos este entendimento que eu estou aqui compartilhando com vocês. E claro, eu quero saber a sua opinião. Né? Você gostou da oposição dos embargos? Né? Você acha que tivemos um efeito positivo? Né? Você, diante do que eu falei aqui agora, você concorda comigo, né, que mesmo se houver o trânsito em julgado nas ADIs, é possível, né, que os juízes federais tracem essa linha do tempo de forma inteligente, né, sensata, continuem dando sentenças de procedência, mesmo com o trânsito em julgado das ADIs, certo? Eu quero saber a sua opinião. E claro, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, porque aqui nós vamos analisar de forma aprofundada tanto os embargos de declaração que foram opostos, quanto o inteiro teor do acórdão que foi publicado pelo STF, que tem mais de 300 páginas. Uma pergunta que vocês podem estar, eu tenho certeza, na verdade, que vocês vão fazer. Mas, doutor, e a parte legitimada para opor os embargos? O PDT, outro legitimado, eles vão opor os embargos ou não? Pessoal, nós vamos descobrir isso na semana que vai se iniciar. O prazo ainda não se esgotou, mas ele vai se esgotar na semana que vem, e aí nós teremos a resposta definitiva. E claro, eu quero saber a sua opinião. Você acredita, né, que alguém, né, uma parte legitimada, ainda vai opor os embargos, ou só teremos aqui a oposição pelo IEPREV? Tá bom? Um abraço, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, e até a próxima. Fui!